Como eu prometi, hoje 2 temas, 2 furos. O primeiro, já falamos mais cedo, sobre essa relação estranhíssima, esquisita entre o Ministério da Fazenda e as Big Techs. Para lá de esquisita. Já havia falado no passado, antes até de entrar aqui no canal Júnior Manuel, sobre a relação muito esquisita também do Ministério da Fazenda com as bets. Tudo muito estranho. Falei disso mais cedo, vai ter recorte disso, essa reportagem. Mas tem um outro tema que é um furo nosso, que é a questão dos preços dos alimentos. Eu vou trazer agora e, na sequência, chamar um especialista para nos ajudar a caminhar por este assunto. Então, o que acontece? Eu achei me chamou a atenção na segunda-feira passada, quando um dos influencers do lulismo, do progressismo governista, o Tiago, ele se apresenta como o Tiago Resiste. Ele soltou um vídeo, porque o tema está sendo, né, o fim de semana, inclusive, o fim de semana passado, muito forte em relação à questão do preço dos alimentos. A pesquisa da Datafolha tinha saído sexta, né? Foi um negócio, uma bomba. E a questão do preço dos alimentos se destacou. E aí, este influencer lulista, governista, ele soltou uma contraofensiva à questão dos alimentos. Olha, vamos ver. Os produtos são muito caros, isso é tudo culpa do Lula. Agora olha o que o agro tá fazendo. É isso mesmo, eles estão jogando fora tomate. Aqui a mulher jogando chuchu fora, também para ver se aumenta o preço. Derrubando cenoura aí, ó. Jogando tudo fora aí, ó. Aí, cenoura pra caraca aí, ó. Aqui o agro jogando cenoura fora. Aqui repolho sendo descartado também porque estava barato demais. Aqui vagem, e o cara que jogou fora ainda falou, olha, é a lei da oferta e da procura. É isso mesmo, estão jogando fora alimentos para que fique mais caro para eles venderem e ganharem um lucro maior. É isso, em vez de alimentar, jogam fora, eles preferem jogar no lixo do que deixar o preço abaixar. É o agro bolsonarista, essa é a direita no Brasil, tá? Eu achei estranho. Confesso que quando eu olhei, eu falei, que esquisito. Bom, como jornalista, eu olhei aqueles vídeos e falei, esses vídeos aí estão estranhos, viu? Estão estranhos, não está me parecendo vídeo tão recente assim, não. Ok. E a segunda questão é que, é claro, que ele está lá fazendo a demagogia dele. Mas este governo é um governo que se assenta na aliança com o agro. É interessante que, inclusive, a expressão que ele usa é o agro-bolsonarista, como se houvesse um agro-bolsonarista e um agro-lulista. Né? O governo está sentado na aliança sobre o agro, então também, nossa, uma ação contra o agro. Mas tudo bem, né? Ele não é do governo, ele é um influencer desse universo, então ele está fazendo lá uma ação demagógica. Mas aí a coisa cresceu. De fato, eu soube que na segunda-feira, este vídeo saiu de manhã, teve uma enorme repercussão, inclusive dentro do governo Lula. Enorme repercussão. Autoridades, ministros, deputados e tal. Nossa, olha só, o agro é o responsável, é quem está aumentando os preços, é quem está jogando comida fora para aumentar preço e tal. E aí, na sequência, na terça, o Guilherme Boulos solta esse tweet. Pessoal, estou recebendo muitos vídeos de quantidades absurdas de comida jogada fora por produtores. Já acionei minha equipe e ainda hoje tomaremos medidas para punir quem for pego descartando alimentos. Mantenho vocês informados. Na mesma pegada, na mesma batida do Tiago Resiste. Mesma lógica. Tá? E, de fato, no dia seguinte, dia 14, ele apresenta, ele junto com a bancada bolista do PSOL, a bancada majoritária que controla o PSOL e que está lá esmagando a minoria de esquerda, apresenta um projeto,
né? E ele diz assim, ó, cenas de descarte criminosos de alimentos em beira de estrada voltaram a circular nessa semana e chocaram o Brasil. Por isso eu e meus colegas deputados, e aí curiosamente, né, Érica Hilton, Pastor Henrique e Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, os 4 foram fundamentais naquela ofensiva para a demissão do Davi Decache e para esmagar a esquerda do partido, na famosa reunião da bancada do PSOL, né? Acabamos de apresentar um PL para proibir essa prática, que além de manter o preço dos alimentos artificialmente mais alto, representa até mesmo prejuízo aos cofres públicos. Porque os mais de 500 bilhões de dinheiro público em incentivos fiscais, subsídios e linhas de crédito e isenção de impostos ao setor agrícola não tem como finalidade que essa comida seja descartada. Porque esses 500 bi não têm essa finalidade. Por isso, o nosso projeto também cria mecanismos e estímulo para a doação desses alimentos. Eu falei, caceta, que coisa. E aí eles fazem um projeto. Porque assim, a gente olha pelo vídeo, é óbvio que não é agro, é óbvio que não são grandes empresários, é óbvio nos vídeos que são pequenos produtores ou médios produtores no máximo que estão fazendo aquele descarte. E a gente vai olhar, é um negócio digno de um Datena, né? Digno da extrema-direita, porque de um punitivismo, olha isso aqui é o projeto que eles apresentam, sem qualquer estudo, sem qualquer referência, o negócio, deixa que eu chuto, sabe? É mais ou menos nessa lógica aí da demagogia. O descarte de alimentos que se tornam mais baratos será considerado prática ilícita, exceto quando comprovadamente impróprio para o consumo, e deverá ser evitado sempre que possível por meio de doação ou redistribuição. Fica vedado o descarte de alimentos por qualquer empresa, produtor ou distribuidor, especialmente do setor alimentício, quando esses alimentos tenham se tornado simplesmente mais baratos, desde que ainda sejam seguros para o consumo humano conforme as normas sanitárias. E mais, avança nessa coisa do punitivismo. Querem pôr na cadeia os agricultores. Pois é, o Boulos e a turma dele querem pôr na cadeia. Eu fiquei chocado. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, em caso de reincidência ou quando comprovado que o descarte de alimentos tenha ocorrido com o intuito de manipulação de preços e maximização de lucros. Gente, pelo amor de Deus. Ou, como diz o Jones Manuel, pelo amor de Jesus Cristo. É uma prática mundial de agricultores descartar produtos quando os preços estão muito baixos. Não é para elevar preço, não é prática dos cartéis, não é prática do agro. É uma prática mundial dos agricultores médios e pequenos para protestar contra os governos que não estabelecem preço mínimo, gente, pelo amor de Deus. Isso é um negócio conhecido mundialmente. A gente vê cenas, olha aqui lá, na França, na Alemanha, os produtores jogando leite fora, porque o governo não garante o preço mínimo que dê rentabilidade para a produção. Pelo amor de Deus, gente, vai botar agora agricultor na cadeia. É isso. É disso. Esses são os progressistas brasileiros. E aí a grande questão é que onde é que está o governo? O presidente Lula agora está lá dando uma entrevista, na entrevista agora que ele está dando para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, indignado, porque tem lugar que está vendendo dúzia de ovos a R$40. E aí sabe qual é a medida que ele disse que vai fazer? Vou fazer uma reunião para pedir para os produtores, para as granjas baixarem o preço, né? Pedindo, né, com certeza fazendo um apelo ao espírito cristão dos donos das granjas. E aí, nesse caso, sim, as granjas são monopolistas, né? Esse setor de ovos no Brasil hoje é completamente oligopolizado. Essa tal de Granja Faria aí é um negócio chocante. Ele vai fazer apelo, né? Fazer um pedido, né? Vai falar, nossa, coração de vocês, gente, pelo amor de Deus, né? Mas aí é o seguinte, como é que o governo poderia interferir neste tema? Não no tema dos oligopólios, mas no tema, até porque quem produz chuchu no Brasil, gente? Quem produz tomate? Quem produz cebola? Não é o agro. O agro, para valer, produz soja e milho e ponto final. Tá
certo? Aí o governo se elege em 2022 e toma posse em 2023, dizendo que seria a redenção da agricultura familiar. Não é isso? O PAA, que tinha sido praticamente extinto nos governos Temer e Bolsonaro, né, que é o programa de aquisição de alimentos do pequeno e médio produtor, ele seria uma revolução. Tem até essa foto, é uma foto famosa de Lula em março de 2023, né, quando se faz um anúncio retumbante da retomada do PAA. E aí, é isso. Esse aqui é o aviso feito pelo Ministério lá do Wellington, que foi lá de dama de companhia para a primeira-dama, para Roma, lá naquele evento sobre a questão da crise alimentar e da fome, né? Este aqui é o que soltou o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, em 2023, fazendo um balanço, já no final de 2023, então, do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, ó, aqui, ó, eu destaquei, maior orçamento da história do programa, 1 bilhão. O triplo do destinado em 2022. Então, em 2022, no governo Bolsonaro, o próprio MDS está dizendo que foi mais ou menos 330 milhões, tá? E que ele está triplicando, 1 bilhão. E aí ele está dizendo que desse 1 bilhão, 980 milhões já tinham sido empenhados, ou seja, já estavam reservados para aplicação para aquisição de alimentos, não é? Legal, maravilhoso, grandioso, né? Aí quando você vai olhar, tá? E aí o Guilherme Prado, que vai entrar aqui na sequência, foi fundamental para me ajudar nessas informações. Quando você vai na informação oficial, você vai lá, ó, vai você. Da mesma maneira como você pode ir lá no site do Ministério da Fazenda para olhar os nomes dos caras que estão lá, e aí ver o currículo deles e a agenda deles, aqui você vai no Siga Brasil e vai ver o que foi efetivamente o programa. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, no final de 2023, estava vendendo a cascata de orçamento de 1 bilhão e 980 milhões empenhados, como se isso, de fato, tivesse sido usado para aquisição de alimento. Aí você vai na tabela aqui, gente, você vai na tabela, é escandaloso. É um escracho. Você vai na tabela e é o seguinte, você vai ver que, de fato, você teve uma dotação inicial de 516 milhões, que foi empenhado, de fato, 1 bilhão e 30 milhões. Mas o que foi pago no final de 2023 foi só 376 milhões. 377 milhões, arredondando. Que é a mesma coisa que tinha sido pago em 2022 do governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Ou seja, não teve um programa de aquisição de alimentos, que é o que teria sido. 1 bilhão é pouco, inclusive, tá? 1 bilhão é pouco. Mas é que o que teria sido o mecanismo através do qual o governo teria impedido, né, que os agricultores tomassem esse tipo de medida. Que é isso, né? Como é que você pedir para um pequeno agricultor tirar o chuchu, né, colocar no caminhão, levar para o Ceasa, se ele vai perder dinheiro para fazer isso? Impossível. Aí não, aí vem 2024. Em 2024 a situação piora. A situação em 2024 piora. O programa já não é mais de 1 bilhão. O programa vai 500 milhões. A dotação inicial, 473 milhões. Sabe quanto foi gasto no PAA em 2024? 223 milhões. Mais de 100 milhões a menos do que no ano anterior. O programa vai, ó, o PAA, né? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, MST, Reforma Agrária, tal, está desaparecendo. De um ano para o outro, perdeu mais de 100 milhões de reais. Aí agora, né, MDS destina 500, não, insistem em fazer a propaganda. Né? Tá aí, tá lá o trio ali no centro, né? Tá o Wellington, tá o Paulo Teixeira, o ministro da Desreforma Agrária, e tá o Edgar Preto da Conab, né? Que está prometendo, na metade do governo, está prometendo que vai começar a pensar em fazer os armazéns. Né? Então tá lá prometendo 500 milhões. Desculpa. Né? Não tem 500 milhões. Você vai ver, claro, está só em fevereiro, mas você foi ver quanto foi gasto até o momento. Em janeiro, zero, não teve gasto nenhum. Então, na verdade, é uma demagogia
sem tamanho. É um engana-trouxa do campo, engana-trouxa da cidade. Não existe um programa efetivo do governo Lula para garantir preço mínimo para aqueles que produzem alimentos. O governo Lula é um programa de aliança com o agronegócio. O foco do governo Lula é, de fato, soja e milho para exportação, para alimentar porcos chineses, árabes e, eventualmente, a porcos e frangos chineses, árabes e europeus. Esse é o foco da política agrícola e do governo Lula. Não é à toa que o MST está em pé de guerra contra o governo. Mas, de qualquer maneira, então é isso, gente. Não acredito. É tudo demagogia. Tudo demagogia. E eu queria que o Guilherme nos explicasse o que está acontecendo, né? E deslindasse para nós qual é o panorama por trás desse processo todo. Guilherme Prado é coordenador da Rede Livres de Agroecologia de Santos, Rede Livres de Agroecologia e Economia Solidária, e é doutorando em Economia Política Mundial. Guilherme, chega mais aqui, quero muito te ouvir. Obrigado, porque esses números que eu dei, em parte, você que me passou ontem. Obrigado, viu? Fala, Mauro, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo ótimo. Maravilha, rapaz. Pois é, isso aí que é jornalismo investigativo, né? A gente está em meio a uma conjuntura muito complicada com uma esquerda que adota as piores práticas, né? Em cima de fake news, em cima de distorção, em cima de um certo tipo de simplificação de debates tão complexos. E aí ter esse tipo de espaço aqui é algo da gente parabenizar. Então, muito bom estar com você, com o Mauro, no canal aí do Jones, o Maxwell. Vocês fazem uma trincheira aqui nesse combate à fake news, que antes era da extrema-direita e agora é da esquerda também hegemônica. Pois é um cenário novo, né? Eu falo sempre isso, né? Na crise do governo Dilma, tinha muita coisa, mas não tinha ainda essa questão das fake news, da propaganda, da demagogia tão descarada como a gente tem visto atualmente. Guilherme, primeiro, explica para nós o que é este lugar de onde você vem. A Rede Livres, o que é? Sim, eu mudei aqui a origem do áudio. Galera, tá escutando aqui, não? Tá ótimo, melhor? Tá ótimo, tá bom. Acho que até melhorou, de fato. Beleza. Então, vamos lá. Bom, eu sou o Guilherme Prado, como você bem disse aqui, um dos fundadores da Rede Livres, né? A Rede Livres é uma iniciativa de agroecologia e economia solidária que envolve a construção de entrepostos cooperativos de venda, de troca, de fortalecimento dos produtores, de cooperativismo de produção na agricultura agroecológica e também de consumo, né? Isso é uma iniciativa muito importante porque a esquerda foi capaz de construir o sindicalismo, capaz de construir uma série de barreiras para resistir ao capitalismo, mas a gente, pelo menos no Brasil, não foi capaz de organizar outras áreas como a do consumo. Consumir é um ato político. Então, a gente, por exemplo, em Campinas, mas principalmente na Baixada Santista, a gente tem 180 famílias que consomem diretamente dos agricultores. E aí os preços são regulados pelo olho no olho e pela relação democrática entre os agricultores que conhecem os consumidores. Então, é uma iniciativa pouco colocada aqui no Brasil, especialmente pelo poder público, né? Estava até pesquisando outro dia, tem mais de 500 mil pessoas em cooperativas de consumo nos Estados Unidos, por exemplo, o país mais capitalista do mundo. Nem socialismo em si deveria ser uma cooperativa de consumo, é só uma organização para valorizar a produção local e o trabalho localmente. Então, é algo que a Rede Livres faz, que a gente já está 5 anos aí, depois de nascer a partir de uma grande destruição da indústria petroquímica e de agrotóxico, que foi a Shell. Então, o Livres tem uma conexão com a luta dos trabalhadores químicos na região de Campinas e região, especialmente ali de Paulínia, onde houve o grande crime ambiental da Shell. Uma das maiores aí multas que essa empresa já pagou no mundo foi conquista dos trabalhadores químicos que não quiseram parar ali. E aí organizaram esse cooperativismo de consumo e de produção a partir do sindicalismo aberto, né, que deveria a gente ver sempre. Não esse aí fechado e que, inclusive, não difunde os ataques mais que estão acontecendo com os trabalhadores. Então, essa é um pouco da história do Livres que eu faço parte e estou contente de estar aqui hoje para falar um pouco.
Então, deixa eu mostrar para vocês. Este aqui é o perfil do Livres no Instagram. Então, é Livres Coop BS. Então, vai lá no Instagram, Livres Coop, porque se você for digitar nos mecanismos de busca, Livres e tal, aparecem milhares de coisas, tá? E aí você tem o site, livres.ecobr, tá? Esse aqui de baixo, essa faixinha azul, é a entrada do site, e você pode fazer compras. Mas as compras, elas são restritas a algumas regiões do país? Pelo site? Mesmo pelo site? Isso, Mauro, a gente trabalha mais com as regiões adjacentes onde a gente está, né? Então, especialmente Baixada Santista e Campinas e região, mas nossos agricultores estão aí ao longo de São Paulo. Aí, quem encontrar lá no nosso site vai ver as cidades que a gente entrega. Por exemplo, das 9 cidades da Baixada, a gente entrega em 5. E aí está criando também, já lá no Ceasa Campinas, o entreposto da economia solidária e da agroecologia, para quem quiser comprar orgânicos. Então, pode passar por lá para Campinas para conhecer. Ceasa Campinas. E aí tem essas duas lojas em Campinas, armazém. Esse armazém do campo de Campinas é no Ceasa ou não? É na cidade? É na cidade, é uma iniciativa junto do MST, né, que é um empreendimento, uma iniciativa irmã, né, que a gente se considera um movimento também, que atua, assim como o MST, tanto na produção quanto no cooperativismo de consumo. E a gente tem também no Sindicato dos Químicos um entreposto lá, coisa que deveria ser comum em qualquer lugar, né, Mauro? Os sindicatos têm aparatos tão gigantescos que não estão a serviço da sociedade. Os químicos de Campinas se abriram aí para os agricultores se organizarem lá dentro. Quem quiser passar nos químicos também vai conhecer um pouquinho do Livres. A Juliana Bortolá, imagino que ela seja do Livres, ela dizendo aqui, são 4 lojas em Campinas, uma em Santos e um centro de distribuição em Campinas. É isso, né? Positivo. Cada hora brota uma aí, tá muito fecundo o movimento. A Juliana é da turma? A Ju, sim, a Ju tá lá em Campinas aí ajudando a construir a iniciativa aí. Não tem em Brasília, mas em Brasília tem um armazém do campo do MST, tá? Tem uma loja do MST aqui em Brasília, do armazém do campo do MST. Iniciativas como essa estão se espalhando pelo Brasil, Guilherme, ou não? São ainda estão meio estagnadas? É bom essa pergunta, Mauro, porque a gente parte do princípio de difundir economia solidária, autogestão, né? Há uma forma cooperativa de gerir o trabalho. Isso ainda é incipiente. A economia solidária no Brasil, ela tem muitos anos, mas ela ainda não pode oferecer uma alternativa ao trabalho subordinado e assalariado, porque isso só a partir dos movimentos é muito difícil de ser feito, né? Não tem grandes programas de apoio ao cooperativismo solidário e socialista no Brasil. Então, a gente tem muitas iniciativas de resistência, o MST é uma delas, a gente pode dizer, o Livres é outra delas, a gente tem, por exemplo, a Justa Trama, que é uma cooperativa do Rio Grande do Sul, que produz roupas orgânicas com algodão orgânico, que envolve várias mulheres, cerca de 500 trabalhadores, só que isso ainda é muito pequeno, porque justamente os governos, historicamente, do Brasil, só estimulam a forma de trabalho autoritária, subordinada e assalariada. Mas a gente pode dizer que a economia solidária sempre floresce, principalmente nesses momentos de crise do trabalho. Então, poderia ser uma saída, mas infelizmente ainda não existem muitas políticas para poder impulsionar para que isso seja uma alternativa para os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores, eles crescem aprendendo que ou eles vão trabalhar para alguém, ou eles vão ser empreendedores, ou eles vão ser funcionários públicos, né? O socialismo autogestionário, que a gente chama, a economia solidária, ainda é pouco difundida por causa de uma estreiteza de visão de política pública também. Mas a gente pode ver muita coisa interessante pelo Brasil e pelo mundo também. A economia social e solidária está na Europa, está na América Latina, está na Venezuela, está na Argentina com as fábricas recuperadas. Na Venezuela tem uma iniciativa muito interessante que é a Secocessola, que envolve... Como é que é? Como é que chama a iniciativa na Venezuela? A Secocessola, ela tem décadas de experiência na Venezuela, inclusive ela chegou a tomar de forma autogestionária o transporte público da região de Lara, na Venezuela, nos anos 70, na crise do petróleo. E ela organizou os trabalhadores de uma forma que o capitalismo sempre castigou, né? Por exemplo, cooperativa funerária. Os trabalhadores sempre
e iniciaram iniciativas autogestionárias naqueles lugares que era muito difícil, por exemplo, custear um enterro. E aí a Secocessola, assim como na origem do capitalismo industrial, nasce de cooperativa funerária. Hoje ela tem cooperativa de laboratórios, de atendimento de saúde pública, de agroecologia e também de feiras. Então, as feiras orgânicas são usadas, os sacolões na Venezuela da Secocessola são usados, inclusive, para vencer um pouco da inflação, que é coisa que a gente não está vendo aqui nada de política pública, né? Mas a Secocessola é muito interessante a iniciativa lá na Venezuela. Está aqui o site deles, Secocessola, tá? Então, as atividades deles, como você falou, né? Funerária, abastecimento, produção agrícola, saúde, autofinanciamento e unidades de produção. Bem interessante, efetivamente, bem interessante esse projeto, um projeto expressivo na Venezuela, pelo que você fala, né? Sim, tem a gente organizou aí um site, para quem quiser saber mais, que era uma iniciativa de uma revista, Alternativas Solidárias. Lá tem um texto sobre a experiência da Secocessola e mostra como a Secocessola foi importante e é importante em algumas regiões. Mesmo nessa crise que a Venezuela enfrentou, ela acabou trazendo alimentos diretamente do agricultor. Isso é uma forma de combater a inflação também, coisa que não está sendo discutida no Brasil, e sim punitivismo, né? Ao invés de compras diretas, sacolões, cooperativas de consumo, que envolvam diretamente agricultores, a gente ainda tem um setor muito grande de atravessador no Brasil e entrepostos cada vez mais oligopolistas ou monopolistas como supermercados, né? Esse sim, tem muita política pública, financiamento por meio de uma isenção de impostos, que simplesmente eles não pagam e nunca são cobrados, enquanto as nossas iniciativas, como essa da Secocessola Livres, ainda precisam de mais apoio para poder florescer e dar alternativa, né? Agora, prender agricultor é que não é uma alternativa, não é verdade, Mauro? Pois é. Não, loucura. Eu vi, você me mandou um link hoje cedo, porque, de fato, quando eu vi aquele vídeo, segunda-feira, desse influencer lulista, governista, eu falei, isso não tá me cheirando bem, não tem cara de vídeo de coisa recente, entendeu? E, de fato, aí hoje você me mandou, agora cedo, um link, deixa eu botar aqui na tela, né? Falando isso, gente, é demagogia, é fake news na veia. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, peraí. Tá, ó, aquela agência de checagem aos fatos de ontem, tá? Aqui. Posts usam vídeos antigos para desinformar sobre preço de alimentos. É tudo fake news, gente, pelo amor de Deus. Como é que a esquerda, ou como é que os progressistas, como é que caem nisso? As pessoas indignadas e compartilhando no Twitter, e no Facebook, e no Instagram. Isso é conversa de tia do Zap, entendeu? Igualzinho à extrema-direita. Então, olha aqui, ó. Posts, o resumo, né? Posts difundem vídeos antigos para fazer crer que o preço dos alimentos agora subiram graças às ações de produtores rurais. Os registros, no entanto, mostram descartes ocorridos não agora, mas ao longo de 2024, em razão da queda do preço de determinados produtos. Alguns dos produtores afirmam nos vídeos que tentaram doar parte dos alimentos, mas não tiveram sucesso, tá bom, Guilherme Boulos? Então tá ali, ó. A gente viu aqui, esse vídeo circulou muito. Esse vídeo do pessoal descartando cebola. Dezembro de 2024, e não agora do começo do ano, como quiseram fazer você crer. Tá aqui, ó. Vídeo, homens descartando caixa de Giló. Folha Metropolitana, Goiás. Esses vídeos circularam em novembro de 2024. Né? Em novembro de 2024. Esse outro aqui também circulou um monte, também de novembro de 2024, de homens descartando pimenta. Essa aqui, ó, essa aqui, do Chuchu, tá naquele vídeo. Esse aqui tá lá naquele vídeo do Thiago Resiste. Tá? Também de dezembro de 2024, é uma produtora rural lá de Santa Catarina. Sei lá se é bolsonarista ou se não é. Né? Esse aqui também, caminhão pego em flagrante. Isso aqui circulou um monte agora, tá, gente? Caminhão pego em flagrante, pertencia a uma transportadora, blá, blá, blá. Sabe de quando é isso? 2013. É de 2013. É típico bolsonarista. Esse aqui é outro, né? Foi o grande destaque do
dessa postagem aí do Thiago Resiste. Esse está aqui, ó, posts de food em vídeo que circula desde junho de 2024. Gente... cara, e aí uns boizinhos comendo tomate, você com uma voz, né? Só falta você aquela mão, né? Típica dos anos 90. Veja só, um agricultor descartando alimentos, sabotando o Brasil, cara. É difícil. E aí, Mauro, eu queria até falar algumas coisas nesse sentido, porque... Eu queria te ouvir. Explica um pouco o que é essa história de descarte de alimento. Explica para nós esse cenário da agricultura para valer, fora das fake news. Sim, Mauro. Acho que a gente tem que ter sempre na cabeça uma questão que ela é primordial. Os agricultores, eles são essenciais em toda a história humana, né? Para a gente poder, inclusive, se difundir pelo planeta, a gente precisou dos agricultores, principalmente as mulheres, fazendo experiência ali com a terra e produzindo coisas maravilhosas, como o brócolis, cara. Sempre falo que o brócolis é o auge ali dos alimentos, porque isso é uma experiência humana lidando com a terra, e os agricultores, eles sempre sofreram com os sistemas históricos, né? Então, não só no capitalismo, eles sempre foram perseguidos. Costumo falar que o tubérculo é uma grande forma de sabotar o sistema, porque os impostos geralmente são feitos em cima dos grãos. Os alimentos que ficam embaixo da terra sempre foram uma forma dos agricultores também fugir da exploração. Então, a gente precisa tomar muito cuidado ao criminalizá-los desse jeito, né? Para a gente entender um pouco e ver como é complexa a coisa, tem pontos de intersecção entre agricultura familiar e agronegócio, certo? Então, é preciso a gente ir com calma. Quando a gente fala que a agricultura familiar produz a maioria da comida, é verdade, mas essas pessoas, muitas vezes, estão nos seus sítios produzindo comida, mas elas estão em cooperativas que são patronais para poder vender e escoar os seus alimentos. Essa produtora, ela possivelmente é bolsonarista, ela produz chuchu, pode ser uma agricultura familiar, mas ela pode estar numa cooperativa também patronal que serve para escoar os alimentos. Ela não pode ser criminalizada por isso. A gente precisa de política pública, inclusive para disputar ela ideologicamente, para vir para a agricultura familiar e não querer se reivindicar como agronegócio, certo? Então, a gente precisa trazer isso em perspectiva. O agricultor está sofrendo no Brasil inteiro. Tem uma pesquisa da Oxfam que mostra que, por exemplo, a laranja é oligopolizada, né? Somente por poucos compradores. Mas 58% de um salário digno é o que um produtor de laranja produz no Brasil, né? Ganha no Brasil, 58% de salário digno. Isso é uma pesquisa da Oxfam. Se você for para a Índia, por exemplo, a Índia teve 30 suicídios por dia em 2022 de agricultores por causa do neoliberalismo. Nos Estados Unidos, eles estão totalmente endividados, no desespero, de uma tal forma que eles votam no Trump, por causa do populismo que se diz da boca para fora. Na França, eles estão a favor da Le Pen, porque a Le Pen está falando que vai diminuir a idade de aposentadoria. Então, muitas das suas atitudes, elas não são necessariamente ideológicas, elas são por sobrevivência, e cabe a nós disputá-los, certo? Cabe a nós termos respostas e não virar uma esquerda lacradora que não tem resposta e que os criminaliza. Então, só para a gente entender, nesse contexto, Mauro, não é verdade, não tinha evidência científica. Eu estava como você, procurando alguma evidência de que o descarte de alimentos estaria trazendo inflação. Porque você concorda comigo que essa era a busca de, por exemplo, interlocutores como o Boulos, passar um certo pano sobre a inflação de alimentos, porque teriam descarte de alimentos do agronegócio, uma simplificação também, e isso estaria subindo os preços para eles lucrarem. Aí você vai nos dados da Conab e do IPCA sobre o tomate, por exemplo. Aí colocam fotos de tomate, fotos que parecem ser antigas, tem fotos de 2013, 2014, 2017, 2019 sendo difundidas por aí. E aí você olha para o preço do tomate, a média em 2024. Caiu 25%. Então, peraí, os agricultores estão jogando tomate para ter um super lucro, mas aí você olha e tem uma queda de preços de 25%. Então, toda fake news acompanha um pouco de burrice também, né? Ou a maioria das fake news é um pouco de falta de inteligência. Então, ou não está funcionando, ou o oposto é verdade. Os agricultores estão descartando o tomate para reivindicar controle de preços, para que os custos não excedam o preço de venda. Então, os agricultores, e aí a gente pode ser moralista, falar que eles são uns desgraçados, uns trapaceiros que descartam comida,
Ou a gente pode entender que eles fazem isso em momentos onde os custos de produção são menores que os custos de venda, certo? Então, são duas formas de ver, uma mentirosa e uma entendendo e pensando políticas públicas para isso. E aí, por exemplo, 2017, quase todo ano tem algum setor que faz grande descarte como protesto. 2017, por exemplo, no Espírito Santo, a Caixa chegou a R$10, quando para cobrir os custos era R$30 que precisava ser o preço da Caixa. Nossa Isso Senhora. aí está no G1, Mauro. Coloca aí no G1, Espírito Santo, agricultores descartam tomate. 2019, Ribeirão Branco e São Paulo. A Caixa que custava no mesmo ano 64 caiu para 21. Aí tem o agricultor, uma aspas do agricultor falando, o governo deveria fazer alguma coisa, porque os preços não estão dando mais para sustentar os custos. Os agricultores estão deixando de produzir tomate. E aí, o que a gente vai fazer, então, sobre esses agricultores? Vai falar que eles são criminosos, que eles estão sabotando o país? Ou vai fazer PAA, Plano de Aquisição de Alimentos? E aí, Mauro, né, fechando essa minha parte da fala, aí que a gente tem que entender por que o Guilherme Boulos precisa de um PL punitivista dos agricultores e aí coloca o agronegócio no meio para confundir as pessoas. Porque ele não pode reivindicar o programa de aquisição de alimentos que sofre fake news. No site institucional do governo, o PA diz que distribuiu 1 bilhão no ano de 2023, quando pagou apenas 376 milhões, 36% do que prometeu o governo. Aí tira aquela foto com a abóbora bem bonita. O Guilherme não pode pressionar o governo porque tem um pacto neoliberal de um processo de penalização dos trabalhadores. E aí eu trago o número de 2024, como você disse também. O governo aplicou, executou do que prometeu, ele não empenhou nem os 500 milhões, ele empenhou um pouco menos, 473 milhões. Ele executou 47%. Aí você chega no cenário do final do ano e aí você vê, você fala, o agronegócio descartando o mamão. Por que o mamão está com preço muito baixo no final do ano? Porque além de uma safra boa que teve, você tem a competição de várias outras frutas por causa do final de ano. O preço do mamão despenca. O produtor, ele vai descartar aquilo porque é mais fácil. Ele até tenta doar, ele doa, mas ele não consegue doar tudo. E, de fato, doar não dá manchete, né? A gente não tem uma sociedade solidária. Agricultores ferrados com preço doam toda a sua produção. Não, o que vai para as manchetes para você conseguir reivindicar do governo é quando você descarta dessa forma. Então, a gente tem que ver todas essas variáveis e é muito triste discutir isso. Na verdade, a gente está vendo não uma recuperação do PAA, e sim ainda uma baixa histórica. Se a gente for pensar em 2012, que foi o auge histórico do PAA, cerca de 1 bilhão e 200 milhões hoje sendo reajustado pela inflação. Se a gente aplicou ano passado 223, a gente está muito atrás do auge histórico em 2012, sem agravamento da questão ambiental, ecológica, do clima. A gente está muito longe do melhor do PT, para não dizer que a gente teria que estar muito melhor do que o auge do PT hoje, devido aos graves problemas que a gente tem. Então, é um PT e um governo que capitula em relação a si mesmo, porque nem mesmo o PAA está sendo capaz de recuperar em relação aos seus momentos mais de maior investimento, Mauro. O Ober diz assim, esta informação que vocês estão trazendo precisa ser massivamente divulgada, colhem o link deste documento para divulgarmos isto urgente. Olha, Ober, deixa-me ver aqui, você vai... Está tudo público lá no Portal da Transparência. Portal da Transparência, você vai no painel do especialista, Siga Brasil, painel especialista, e vai procurar o PAA. Tá, Ober, é fácil. Isso, Mauro, se aí a galera... Porque é importante a gente difundir isso e das pessoas conseguirem consultar o orçamento público, né? Se você for no Portal da Transparência, tem o programa orçamentário, né? Você coloca 5133, que é segurança alimentar, e a ação orçamentária do PAA, que é 2798. Aí você consegue ver os números, entendeu? E aí você vê o que foi empenhado e o que foi realmente pago. Porque é uma esquerda hegemônica que ela vive de manchetes. Então, ela fala o que ela vai empenhar, mas não fala o quanto que ela pagou. Então, deixa só voltar para a gente ver juntos aqui com o Guilherme agora esses números que são realmente muito relevantes. Bom, primeiro, Lucas Nunes chega aqui como novo membro, super obrigado. O FJ Alencar Aripe também, muito obrigado, gente. Olha, então, vamos lá. 2023 começa
Esta foto é de março de 2000. É uma foto, assim, marcante, antológica. É uma foto simbólica, ou como se diz, icônica do governo Lula, né? Uma foto que o Ricardo Stuckert fez lá no Nordeste. Não sei exatamente onde foi, mas é uma foto armada, produzida para dizer que esse governo seria o governo do pequeno agricultor, o governo do PAA, que o governo estava relançando o programa de aquisição de alimentos, que é o que você explicou. O que pode evitar que o produtor jogue plantação, jogue produtos fora, é o PAA, porque o PAA garante o preço mínimo para que o produtor, especialmente o pequeno e o médio, tenha garantia de que vai produzir e que vai ser remunerado, que não vai ter prejuízo. Senão ele desaparece, ele quebra, ele perde a terra, ele vai virar sem teto nas periferias da cidade. Então está aqui. Esta foi uma foto simbólica. E aí o governo faz o anúncio de que em 2023 o governo Lula aplicaria 3 vezes mais do que o governo Bolsonaro em 2022 para o programa de aquisição de alimentos. Então o governo Lula anuncia que viria ter o maior orçamento da história do programa, 1 bilhão. Você falou que, na verdade, nem seria, né? Porque em 2012 foi mais de 1 bilhão, né, Guilherme? Então, Mauro, foi cerca de 600 milhões em 2012, né? Se a gente for reajustar a inflação... E aí, só como exemplo, Mauro, por exemplo, em Itanhaém, na Baixada Santista, a gente tem um banco de alimentos que funciona com recursos federais. Então, o banco de alimentos, ele chegou, nas melhores momentos de recursos, a comprar quase toda a produção local dos produtores da cidade. Então, os produtores, eles não... E aí que está a contradição. Às vezes, esse protesto pode ser feito por agricultor ou por um atravessador, que também está sendo complicado por causa do preço. Para você evitar essa rede de atravessamento, você usa o PAA, bancos de alimentos que compram direto do agricultor e repassam para os equipamentos públicos da cidade, ali do município, do estado, né? Então, por exemplo, a assistência social, os CRAS, eles podem ser extremamente beneficiados por uma política de compra diretas e de repasse, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem. Hoje, nesses lugares, a gente está com pouquíssimos recursos por PA. Logo, a gente tem esses impactos, né? Então, vamos lá. O governo Lula anuncia, então, em março de 2023, que está lançando um PAA com 1 bilhão, o triplo do destinado no ano anterior, em 2022, governo Bolsonaro, e o maior da história. Né? É o maior da história se você não reajustar, né? O de 2012 foi 600 milhões, reajustando pela inflação daria mais de 1 bilhão, mas em números absolutos é o maior da história. E aí fala, olha, já estão empenhados 980 milhões. Aí uma explicação na gestão pública. Recurso orçado é aquilo que está lá na planilha do orçamento. Recurso empenhado é aquele recurso, a parte daquele recurso da planilha que já está reservado para ser gasto. Então, esse é o empenhado. Então, você tem lá 1 bilhão é o que está no orçamento. Desse 1 bilhão, 980 milhões foram empenhados. Mas o empenhado continua na planilha. Ele não passou para a vida real. Tá? Ele continua na planilha, ele só saiu da planilha do orçamento para a planilha do gasto empenhado. Aí o que vai acontecer ao longo de 2023? O que era, então, 980 milhões empenhados, vai virar, olha a última coluna aqui, apenas 376 milhões 999 mil efetivamente pagos. Ou seja, não é muito a mais do que havia sido em 2022 pelo governo Bolsonaro. Então é fake, é propaganda. É só propaganda, não tem correspondência com a verdade, né, Guilherme? E outra coisa, né, Mauro? De fato, os agricultores familiares, eles estão nessas culturas, estão organizados nessas culturas mais perecíveis, né? O agronegócio, primeiro que o Estado é virado para ele, né? E segundo, que eles estão nos grãos, em coisas que têm mais durabilidade. Então, eles investem, quando os preços são favoráveis, em estocagem, que são coisas que duram mais, né? Só que, novamente, eu reafirmo, a gente não pode ser emborrecedor e simplificador. O café é uma commodity. Os atravessadores do agronegócio especulam com ele. Só que quem sofre os preços, muitas vezes, são agricultores pequenos, que botam o seu produto em cooperativas patronais, né? Até uma contradição em termos do termo cooperativo, mas é uma contradição. Então, a gente precisa entender muito bem. Aí, quem consegue se proteger dessas oscilações
é porque está em culturas que são muito subsidiadas e que elas têm mais duração. Mas muitas vezes esses setores que são oligopólicos, eles estão na sua base, tem na sua base uma franja de agricultores familiares que precisam vender sim ou sim imediatamente a sua produção. Então, essa é a importância também. Então, quando a gente tem PAA, quando a gente tem PENAI, quando a gente tem uma política de sacolões, de cooperativas de consumo, a gente está disputando também o agricultor para se reivindicar como agricultor familiar. Porque se ele não tem esse tipo de política, ele vai ter a cooperativa patronal que vai vender e vai falar que é do agro, e ele vai se reivindicar como agro. É uma disputa ideológica ter esse tipo de política pública. Quando o governo não faz... Ou seja, o governo Lula pode acabar empurrando uma parte dos agricultores para a extrema-direita. Sim, a gente tem, ó, eu não vou... a gente tem... As contradições existem, né? Por exemplo, na nossa rede, digamos assim, ela é aberta. Os agricultores, eles têm feira, eles vendem pelos interpostos livres, eles vendem onde mais precisa para escoar. Tem cooperado nosso que também vende para a cooperativa patronal para poder escoar. E aí eu vou falar, não venda, morra com a sua produção e não pague o balé da sua filha, não pague a escola da sua filha. Não, são formas que... As formas que os agricultores têm para escoar a sua produção são também formas de criar um imaginário e uma mentalidade, que ela vai ser individualista, conservadora do agronegócio, ou ela vai ser solidária, cooperativista da agricultura familiar. Então, tem todos esses problemas rolando, né? Sim. E aí, Mauro, eu chamo a atenção, quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu cheguei numa notícia do Terra, de 6/12/24, que tem exatamente o título, você pode até colocar aí, Mauro, vídeos mostram produtores descartando alimentos por excesso de produção. E aí outra pesquisadora, e aí o Boulos vai ter que falar com as pesquisadoras da USP e falar que elas têm que ser presas também porque estão defendendo bandido. A Margarete Boteon fala, a baixa do preços resulta, a baixa de preços causa e descarte da produção pelos agricultores do excedente que não encontra mercados. Então, aquilo que eles não conseguem vender, eles descartam. Essa é a aspas da pesquisadora, que diz, não tem conexão a inflação de alimentos com esses descartes locais. O que é, sim, uma fake news, já antecipando. Aí a fake news vem aí com 2 meses de atraso, também com o portal Os Fatos desmentindo com outra pesquisadora da USP, de que esse tipo de prática não pode inflacionar os alimentos a nível nacional. Ou então, seja, é muito triste que a gente está nesse livro de discussão, né? É cascata essa história de que o pessoal destrói produto e alimento para elevar o preço e impactar a inflação. Eles fazem isso porque o preço está desesperadamente baixo e não remunera a produção. Tem nada a ver com a inflação, então. Em alguma medida, é algo político, não necessariamente ideológico, mas um tipo de protesto que envolve, algumas vezes, ou muitas vezes, até um certo desespero, certo? Então, os agricultores, antes de criminalizá-lo, luta de classe. Assim como os patrões no Chile do Allende desabasteceram propositalmente os mercados, isso é luta de classes, os agricultores, com excedente da sua produção, que não está valendo nada e que não encontrou mercados, eles descartam como protesto para chamar a atenção de uma situação de penúria. Porque hoje, no Brasil, o filho do agricultor, ele prefere trabalhar no posto de gasolina da cidade mais próxima, porque além de não ser valorizado socialmente, ele está em estado de miséria, vendendo para o agronegócio, para a cooperativa patronal, ou não encontrando mercados para os seus produtos ali, que muitas vezes não carregam veneno, ou às vezes carregam veneno também. Porque esse é outro tema, Mauro, porque se não tem esse tipo de política também, o PENAI, por exemplo, que é a alimentação escolar, que é possivelmente, se não o primeiro, o segundo maior programa do mundo de compra de alimentos, ele prioriza a agricultura orgânica e agroecológica. Quando você não tem esse tipo de política pública, você desmotiva uma transição dos agricultores de abandono do veneno também. Então, tudo isso só contribui para a gente envenenar ainda mais o nosso povo, a falta de atuação do Estado todos esses tipos de políticas públicas. Olha, tem mais informações sobre vocês aqui. A Milene agora também, acho que é da turma. Milene Amedi. Rede Livres apoia as famílias do assentamento Elizabeth Teixeira. Grande Elizabeth Teixeira, acabou de fazer 100 anos. Né? Primeira líder presidenta de Liga Camponesa da história do Brasil.
né? Ela é a estrela do filme, desculpa, né, do Cabra Marcado para Morrer, né, de 1984, acabou de fazer 100 anos. Então, a Milene está dizendo, Rede Livres apoia as famílias do assentamento Elizabeth Teixeira em Sumaré, São Paulo, assentamento Milton Santos para o PAA e PNAE de Campinas, de São Paulo. Viva! É isso aí. É da turma, né? A Milene é a galera lá dos assentamentos. A gente está numa iniciativa do PNAE também, na região de Campinas. É um programa muito importante que tem que ser valorizado, né? Tem algumas pessoas aí nos comentários, Mauro, falando que de fato o agro faz isso. É que o agro também envolve um tipo de agricultura patronal, né? Então, às vezes, são empresas do agronegócio que têm trabalhadores subordinados. Mas esse trabalhador, ele também está subordinado por 2 motivos, né? Não tem terra e não tem estímulo, porque veja só, é mais seguro você ser assalariado do que ter terra e produzir no Brasil, por causa de todos esses perigos. Então, tem todo um sistema que empurra a gente a destruir a agricultura familiar, cooperativista, solidária, e jogar esses trabalhadores ou para serem trabalhadores precarizados urbanos ou precarizados do campo, né? Então, a gente não pode se omitir, né? Enquanto esquerda, a gente tem que mostrar a complexidade disso tudo, esse ecossistema que ele é muito complexo, né? Por exemplo, o frango é monopolista, mas tem muito produtor pequeno de frango pelo Brasil. E aí ele vende para o agronegócio, em termos, né, entre aspas. Então, tudo isso tem que ser trazido, né? Já que a verdade é a primeira que morre nesse debate todo, parece, né, irmão? É isso aí. O senhor, muitas observações aqui, e aí eu quero fazer uma última questão para ti. Já explorei demais você aqui. O Pombo Nielsen. Guilherme, eu sou um dos desenvolvedores que implementou o Multipack TCP. Usem em redes comunitárias. Destaca, Mauro. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Você sabe o que é? Não sei, mas estou interessado, cara. Porque, assim, as ferramentas que existem no mercado, elas são para as formas de comercializar vigentes, né? Então, tem muita gente desenvolvendo coisas. Por exemplo, a própria Rede Livres, ela tem um sistema que ela tem 3 tipos de preços para o nível de compromisso que as pessoas têm com os agricultores, né? Bem resumidamente, assim. Então, formas de comercializar diferentes vão ser necessárias para relações diferentes de compra e venda, né? Que não necessariamente são sempre capitalistas, né? Então, seria legal conhecer essa iniciativa aí. Legal, Pombo. Valeu. Olha, aí a Roselita traz uma questão que eu acho que você merece responder. Acho que você tratou dela, mas talvez focar nela diretamente. Ela diz assim, por que as pessoas não vendem os produtos diretamente ao povo, em vez de jogar fora? Não protejam quem descarta alimentos, enquanto muita gente não tem o que comer. Boa, a Roselita traz uma questão que mostra um pouco a simplificação que é tratado o tema, né? Vamos dar exemplos dos agricultores do Livres. Os agricultores do Livres, alguns são pequenos, relativamente organizados, tem uns sítios mais ou menos organizados, que agora estão ficando cada vez mais precarizados por causa da falta de apoio, mas eles tiveram a capacidade, por N motivos, de conseguir se organizar, pegar os últimos momentos de melhor financiamento, comprar um pouco de equipamento e um pouco de carro e de transporte logístico, para poder eles mesmos fazerem as suas feiras. Porém, as feiras hoje são ecossistemas de atravessadores, você não vê produtores nas feiras. Então, existe uma dificuldade tremenda dos agricultores criarem os seus próprios circuitos, isso por omissão do Estado. Então, as redes solidárias, elas conseguem trazer a produção dos agricultores a partir do mundo rural para o mundo urbano. Só que se o agricultor for fazer isso, ele precisa cuidar do sítio dele, ele precisa ir para 3 feiras na semana, ele vai ter que acordar 2 horas da manhã, ele vai ter que ter um caminhão, ele vai gastar com diesel, ele vai ter que ir para a cidade, ele vai voltar da feira, vai chegar no sítio dele, que é longe da cidade, 5 da tarde, e nisso o sítio dele já está cheio de problema. Então, você não pode culpabilizar o agricultor, porque ele depende necessariamente de um ecossistema capitalista e de atravessador para que o seu produto chegue no ponto final. Então, as redes de comercialização, elas são completamente tomadas por agricultores, de tal forma que a gente não consegue entender por que o preço da produção está caindo e o preço no mercado está aumentando.
é porque tem uma cascata de atravessadores capitalistas, principalmente na logística e nos supermercados, para vender esses alimentos. Então, a gente não pode culpabilizar e moralizar os agricultores nesse sentido, porque eles não têm carro, eles não têm investimento, eles não têm condições logísticas de fazer toda a cadeia de plantar até levar à feira diretamente para vender a um preço justo. Além do que, né, Mauro? E aí, mercados solidários socialistas vão ter outra lógica. Se você vai na feira, as pessoas vão na xepa. E a xepa é o atravessador tentando reduzir o seu prejuízo, vendendo muito barato os alimentos. Então, essa lógica capitalista ela é devastadora, né? Por exemplo, nas feiras de orgânico de agricultores, geralmente não tem xepa, porque eles vão desvalorizar os próprios preços ali, porque são eles mesmos que produziram, né? Tem toda essa série de problemática, né, Mauro? Então, a gente não pode culpabilizar os agricultores. Ó, um caminhãozinho hoje, mais ou menos, usado, tá 500 mil, 600 mil reais, entendeu? Como é que você vai exigir isso de um agricultor para ele fazer a sua própria feira, entendeu? Sim, sim. Eu estava tentando achar alguém aqui que falou sobre livres e nós aqui, mas não achei. Paciência. O que tem, Guilherme, para encerrar essa parte da entrevista, é um pedido de gente para você explicar o que está acontecendo com o café. Certo. O café, Mauro, e aí é uma boa oportunidade de fazer uma discussão, acho que aí sim complexa, sobre política de verdade, né? A gente está trabalhando até aí, junto com parceiros, principalmente da esquerda do PSOL, essa sim combativa e coerente com a realidade, sobre cotas de exportação, né? Tem uma motivação muito grande para os atravessadores do café, ou até às vezes para o pequeno agricultor mesmo, ele vender para fora. E aí são poucos agricultores médios que conseguem ter acesso à exportação, por causa dos preços que estão muito mais saborosos, digamos assim, lá fora. Então, o café já naturalmente tem um processo inflacionário interno. Então, se a gente tivesse algum tipo de ferramenta de política que, quando os preços internos desconectassem da inflação de alimentos demais, isso virasse, ao mesmo tempo, um imposto de exportação, para você diminuir esse leque de diferença de preço entre o interno que está vendendo para o externo. Então, esse é um dos pontos. Além do que, a gente tem o café com safras que são intercaladas, né? Elas são boas num ano e elas são um pouco menores no outro, e também fatores climáticos. Então, a gente tem esses fatores associados que levam a uma inflação do café. Então, a gente tem que priorizar o mercado interno, e isso não é feito, né? E aí a gente tem esse preço acelerado do café. Até na própria nossa cooperativa, a gente teve aumento do café, porque os agricultores estão... toda essa configuração. Então, é outra coisa que a gente tem que discutir com cuidado. Eu acho que a gente tem que discutir muito mais as cooperativas de consumo, os sacolões, o PAA, o PENAI, mas também política de taxação de exportações conectadas com inflação de alimentos internamente, sabe? E o café sofre um pouco disso. Não, é o ovo. O que está acontecendo? Por que o ovo está disparando de preço? Porque está tendo uma elevação brutal do preço dos ovos internacional, sobretudo nos Estados Unidos. Já mostramos isso aqui no Manhã Brasil. Você está tendo uma gripe aviária que está matando galinha, dá com pau lá nos Estados Unidos. Você vai nos mercados lá nos Estados Unidos, não tem ovo. Não tem ovo para vender, por conta da gripe aviária. Então, isso evidente, né? O preço lá para cima. Aí, os oligopólios de ovos aqui no Brasil estão exportando ovo, porque estão ganhando mais dinheiro. E o que é incrível é que o presidente da República dá uma entrevista agora, eu estava vendo ali enquanto a gente conversava, amanhã vou tratar desse tema mais detidamente, ele dá uma entrevista agora lá para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, dizendo, sabe o que vai fazer o governo? Vai conversar com os produtores de ovos. Porra, governo, gente, o governo não é para bater papo, não. Vai apelar ao espírito cristão dos produtores de ovos para eles exportarem menos. Porra, baixe um decreto. Olha o Trump baixando um decreto atrás do outro. Baixe um decreto proibindo por 90 dias a exportação de ovos. Vai ver se o preço não cai. É claro que cai. Mauro, tem um livro muito bom. Imposto, taxa de 150%. Né? Porra, fala.
Para quem gosta do tema aí, eu sugiro muito que escute o podcast, acompanhe o portal do Joio e o Trigo, e eles lançaram uma publicação muito interessante sobre essa questão toda de alimentos e como é organizado o mercado capitalista de escoamento de alimentos do Brasil, né? Donos do Mercado é um livro muito interessante, e lá eles falam que 10% dos ovos do Brasil são monopolizados pelo atacadão. E isso são redes que estão dentro de redes internacionais. No final, são tudo duas redes aí, né? Tem o Grupo Pão de Açúcar, tem o Grupo Carrefour, que foi comprado pelo Cassino, se eu não estou me enganado agora, mas no final se resume a duas grandes redes, né? Que dominam boa parte do Brasil e boa parte do mundo também. Como que se faz isso? Você tem que quebrar esses oligopsômios, que são poucos compradores, para os agricultores, né? É um nome feio e difícil, mas os oligopsômios são poucos compradores que, portanto, impõem seus preços para muitos agricultores dispersos e desorganizados. E aí eles conseguem controlar o preço de compra, e aí, do outro lado, eles funcionam como oligopólios ou monopólios, que são poucos vendedores que vão vender para consumidores que são desorganizados, que não estão em cooperativas de consumo, que, portanto, vão sofrer esse preço. Então, tem uma questão de como está organizado esse mercado inteiro. Aí você traz muito bem essa questão. Preciso mexer, criar alternativas dessa forma de consumir, que não seja ir ao supermercado e dar grana para essa rede toda. Não é culpabilizar o consumidor, mas é mostrar também que ele pode se organizar e que ele tem que demandar política pública para isso, né? E aí é o seguinte, gente querida, esses setores aí dos grandes atacadistas, supermercados, são, como você falou, redes internacionais hoje. Alguém perguntou do açaí. O açaí foi comprado pelo Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar foi comprado pela rede Casino francesa. Aí é o Carrefour francês. São redes oligopolizadas. Aí o presidente da República está aqui, soltou agora um tweet. Deixa eu botar na tela. O Pão de Açúcar é uma criação da ditadura, né, Mauro? Exatamente. Da rede Eletro, não era isso? Isso tudo foi oligopolizado com dinheiro público. Exatamente. Ó, tem coisas que, como dizia uma amiga, eu fico incrível. Então, o presidente da República dá uma entrevista agora para a Rádio Tupi, ele diz o seguinte, isso aqui é o tweet dele, não sou eu que estou interpretando, hein? Tá na tela aí, Guilherme? Tá. Então, ó, o preço vai baixar. Ele estava falando aqui, no caso, não mais do ovo, mas do café. É importante não esquecer, passamos por ondas de calor intensas, fogo e chuvas em alguns estados, que impactaram o preço de alimentos como o café. Eu quero conversar com os atacadistas para pensarmos juntos alternativas para baixar o custo dos alimentos. Gente, pelo amor de... Cara... Não sei. Que era a história de diminuir a margem do vale alimentação, do vale refeição, né? Você está beneficiando o grande. É incrível. Não, tem coisa que... nasci para ler esse tipo de coisa. Então o presidente da República dizendo que vai sentar para bater um papo, para tomar um cafezinho no Planalto do Palácio do Planalto ou na Granja do Torto. Por sinal, Granja, né? Podia vender... O presidente podia começar a vender ovo lá da Granja do Torto, né? Piada, tá, gente? Então vai conversar com os caras desses monopólios para ver se eles, com o espírito cristão, vão baixar o preço, pelo amor de Deus. Mauro, e isso aí, o que ele diz, carrega uma série de problemas junto, né? Se a gente parar para refletir. Olha só, tem dados do IPCC falando que até 2100, feijão e outras culturas só vão poder ser produzidas no Rio Grande do Sul. Então, se tem um problema climático, a grande preocupação dele é equipar a agricultura familiar o mais rápido possível, com estufa, com refrigeração, com uma série de equipamentos que a gente vai precisar para enfrentar o colapso ambiental do capitalismo que está acontecendo. Então, isso tudo é muito caro. Hoje, a agricultura familiar ela tende a sumir em vários lugares do Brasil, porque uma estufa é cara demais, cara. É possível, tá impossível produzir. Olha, os nossos agricultores, eles zeraram, a gente fala assim, zerei a roça. Teve chuvas muito fortes aqui em São Paulo. Eu estou em Brasília agora, mas eu falo porque eu sou de Santos, então. Mas as chuvas que tiveram em São Paulo agora zeraram a roça dos nossos agricultores, que são do Alto Tietê. E é preciso preparar as roças do Brasil inteiro para isso, cara. Senão a gente vai ter um problemaço
E aí, meu amigo, todo o império ruim por causa de alimento também, né? A gente teve uma série de problemas na história disso, a gente pode ver. E aí a gente também teve até lei criminalizando saque de supermercado. A gente vai ver saque de supermercado cada vez mais comum, porque a gente vai ter um nível de inflação de alimentos com fundo ambiental e ecológico cada vez pior, cara. É um cenário aterrador, não porque a gente não tenha saídas, mas sim porque quem a gente tem como referência está difundindo fake news e emborrecendo a população, né, cara? E aí, essas notícias que a gente falou aqui hoje, elas estão com alcance muito grande. Muitas pessoas idôneas, honestas, estão compartilhando. Por quê? Porque são referências da esquerda que estão colocando isso, cara. Isso é muito triste, porque a gente fica enfraquecido, né? Incrível. Bom, teve gente que perguntou aqui, e aí? E vocês e essa Rede Livres aí? Vai rolar alguma coisa do canal Johnny Manuel com a Rede Livres? Incrível, o pessoal lê a nossa mente aqui. Guilherme, conta para o povo, aqui, o Felipe Araújo diz assim, o executivo sem congresso poderia usar a Conab para montar essa rede nacional de galpões para viabilizar o escoamento do PA. Temos falado disso aqui quase todo dia, é isso aí, né? A Conab poderia ser um instrumento realmente importante? Sim, é via Conab, né? A gente viu até alguns descartes de leite, porque a Conab tem uma política do PA diretamente de compra de leite, né? Porque leite é um alimento básico para a população. Mas, Mauro, a gente precisa lembrar, a esquerda negacionista, ela não pode falar disso também, porque a gente tem um teto de gastos, e a gente tem um aumento de arrecadação sistemático por mais de 10 meses. O que acontece? Quando a arrecadação aumenta, saúde e educação, o gasto delas aumenta automaticamente. Os vilões do orçamento agora. Se aumenta o gasto em saúde e educação, e a gente nem sabe para onde vai isso aí, vai para a emenda parlamentar, precisa cortar do resto. Então tem um conflito entre todos os gastos sociais e investimentos sociais do povo brasileiro. A gente precisa se unir para derrubar o teto de gastos, porque também a queda do PAA tem a ver com a disputa no orçamento quando você tem um teto de gastos, porque cada aumento significa, de uma rubrica, significa uma retração da outra. E aí, Mauro, é por isso que a gente vê o PAA diminuir, e aí a gente vê políticas como a cozinha solidária, elas serem faladas e difundidas como uma saída, mas quando você vai ver a escala daquilo, é mínima. A cozinha solidária é 30 milhões para um país como o Brasil, e o PAA cada vez menor. 30 milhões o quê? De reais? Sim, foi muito pequeno, né? O edital das cozinhas solidárias. Nossa senhora, pequeno. Gente, 30 milhões de reais não é nada. É muito para nós, né? Para mim, Guilherme, para você que está assistindo, mas para a política pública não existe. 30 milhões é uma gota no oceano. Você trouxe uma questão, você está encerrando com chave de ouro. Acho que é uma questão que eu não coloquei, está na cabeça, mas não coloquei, que é tudo isso a gente está devendo à política econômica de Lula 3, ao arcabouço fiscal. Tudo isso é decorrência do arcabouço fiscal. Não é que o Wellington Dias é um mau sujeito, ele não gosta dos pobres, ele quer ver todo mundo morrendo de fome, ele quer acabar com o PAA. Não, é o teto de gasto, gente. Né? O Wellington Dias podia brigar, né? Podia lutar, tudo bem. Mas é o seguinte, é o teto de gastos, é o arcabouço fiscal que faz com que o PA vá, em vez dessa conversa fiada do governo de que iria aumentar, vai diminuindo ano a ano. 2023 já foi parecido com o que foi 2022, apesar do governo ter dito que ia triplicar, e 2024, ano passado, foi menor que 2023, gente, é incrível. O PA de 2024 foi menor que o do Bolsonaro. Incrível. Fala. Deixa eu só falar uma coisinha antes que eu esqueça também, né? O papo é muito bom aqui e é muita coisa importante que a gente tem para falar. Para a gente pensar também dessa complexidade toda e também de construir uma opinião pública, trabalhadores que se informam, cada vez mais conscientes. Não confiem em ninguém, viu? Não confiem em mim. Quando falarem que estão lançando um projeto novo, vá ver o orçamento desse projeto. O PAA, veja não só manchete quanto vai ser empenhado, veja quanto foi executado. Cozinha solidária, se você teve um PAA que foi anunciado de 500 milhões e foi executado 223, e aí você tem uma cozinha solidária que é importante também, que foi só 30, não está tendo avanço, está tendo retração.
A gente tem que criar um público consciente, e aí eu chamo a atenção para outra coisa também, né, para não só ficar no governo federal. Os governos estaduais estão destruindo as suas casas do agricultor e suas políticas de extensão rural. Então, os técnicos que ajudam, os extensionistas rurais, eles estão cada vez mais precarizados, menores e sem concurso público. Também tem um fator de má planejamento dos agricultores familiares e da agricultura como um todo, porque Perfeito. às vezes eles veem um alimento que ele está com bom preço agora, e aí ele começa a plantar, só que isso vai ser só colhido daqui a 4 meses. Aí tem uma onda de manada, digamos assim, que todo mundo vai para aquela cultura, e aí aquela cultura se desvaloriza logo depois. Então tem que ter também, é técnico, a gente está na questão do colapso climático, na emergência climática, a gente precisa de muita seriedade, muito cuidado, muitos profissionais nessa área e muito recurso público também. Eu esqueci de dizer isso, eu queria mandar um abraço para o Newton aí, que é extensionista, parceiro do Livres, e a Emater também, que é tão importante, uma instituição tão importante da assistência rural aí e dos extensionistas, né? Totalmente aí enfraquecidos. Legal. Estamos num momento de agradecimento. Deixa eu agradecer o Maxon, né? Aquele tweet do Lula ali, aquele Twitter do Lula, sei lá. Foi ele que nos avisou aqui e mandou, botamos na tela. Camarada Capivara chega como novo membro, a Yara Pedro também. Bom, acabou, encerrou. Agora é o seguinte, cara. Que história é essa de canal Jones Manuel e Rede Livres? Conta. Pois é, Maurão. Surpresinha que agora a galera leu nossa mente. Queria anunciar para a galera aí, agroecológico, ecossocialista, que a gente vai ter semanalmente aí um episódio do Vozes Livres, trazendo informação aqui no canal do Jones, aí, que a gente é muito parceiro, temos ideias convergentes aí, estamos nessa luta diária de informar as pessoas. Já existe o nosso canal, Vozes Livres, para quem quiser seguir aqui no YouTube, e a gente vai ter aí um episódio trazendo muita informação, questão da agroecologia, do cooperativismo aí socialista, da economia solidária, também do combate à austeridade em todas essas áreas, né? Com uma pegada de economia ambiental, mas de classe também, né? Afinal, se a gente só ficar na jardinagem aí, a gente não vai conseguir nada, né? A gente está numa grande luta pela vida e pela sobrevivência nesse planeta. Então vai ser bacana ter esse episódio aí. Espero que a galera possa curtir, acompanhar e nos dar sugestões de como melhorar sempre aí para informar nesse âmbito que a gente tem tanta fraqueza hoje, né? Ainda mais na iminência da exploração de petróleo na Amazônia, né? Acho que vai ser muito bacana para a gente aglutinar força juntos aí. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que vai ter aqui no canal vão ser episódios. Você já tem um programa Livres, é isso? Isso, nós temos um canal no YouTube, que é o Vozes Livres, e aí a gente vai trazer alguns temas que têm a ver com a temática aqui do que vocês debatem, a gente vai trazer e vai postar aí como uma collab, aí, uma colaboração entre canais. Pô, legal. Uma vez por semana? Uma vez por semana, a princípio, né? E aí não está fechado, né? Talvez a gente traga também entrevistas tão boas como você faz, mas também muita questão... Isso aí, muita questão de... Que, na verdade, essa entrevista hoje foi insuperável com você, cara. O pessoal aqui adorando, pedindo corte e tudo. A Caroline Perazzoli dizendo aqui, parabéns, Mauro, melhor entrevista, né? Realmente, Guilherme arrasou hoje. Já tem dia e hora fixo ou ainda não? Vamos anunciar, mas deve ser provavelmente terça ou quinta aí, logo depois do carnaval. A gente anuncia aí, manda os cards. Perfeito. Espero legal, você. Vamos mandar um cafezinho para ti aí da Rede Livres, aí da nossa agricultora Ana. Aí você vai ficar mais energizado, Mauro, para levar as mais, e sem pagar R$350, meio quilo de café. Legal, isso aí. Então, gente, é isso, tá? Programa collab, ou seja, um programa conjunto, canal Jones Manuel, Vozes Livres, né, da Rede Livres, aqui no canal, uma vez por semana, logo depois do carnaval. Guilherme Prado vai voltar muitas vezes para falar de agroecologia aqui com a gente. Obrigado, Guilherme. Abração. Valeu, Mauro. Força na luta. Valeu. Tchau. Tchau.